todos. Fico muito feliz por esses 2 dias que a gente pôde estar juntos em torno da palavra, tanto ontem quanto hoje, pela manhã e pela noite. Nós vamos olhar para o livro de Jonas. Ele vai ser a base da meditação que faremos nessa noite. Nós leremos Jonas capítulo 1, verso 17 e Jonas capítulo 2, verso 1. Leremos 2 versículos, é o último versículo do primeiro capítulo e o primeiro versículo do segundo capítulo. Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O livro de Jonas é um livro muito conhecido. A sua história baseou muitas peças da literatura mundial e serviu de base para muitas meditações cristãs importantes ao longo da história. Uma ótima forma que eu gosto de interpretar o livro de Jonas é pensar em Jonas como um Noé às avessas. Jonas é o anti-Noé. Eu lhe explico. Deixe-me explicar com uma ilustração. Um dos lugares que eu sonho em conhecer nessa vida, eu tenho alguns. Um desses lugares é a Capela Sistina. Não sei se você conhece, a Capela Sistina é uma capela situada no Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa no Vaticano. É na Capela Sistina que você tem lá os principais afrescos do mundo, pintados pelos maiores artistas da Renascença, incluindo o próprio Michelangelo. É no teto, a chamada abóbada, que estão os famosos afrescos de Michelangelo pintados entre 1508 e 1512. Eu costumo entrar num site que te coloca dentro de uma representação 3D da Capela Sistina. É mais barato do que um avião para a Itália. Você entra lá e você consegue, usando ali o seu mouse, agir como se estivesse dentro da Capela Sistina. É fascinante, você joga no Google, é muito legal. Eu gosto de fazer o trajeto de quem entra ali pela capela. Se você fizer ali o trajeto de entrada pela capela e olhar para cima, a primeira figura que você vai ver é um homem musculoso, sentado, posicionado na última parte do teto. É Jonas. Jonas está sentado e ele tem um grande peixe mordendo a sua coxa. Essa é a interpretação que Michelangelo faz de Jonas. Jonas, na pintura, olha para cima, com a cabeça inclinada para trás, contemplando algumas pinturas específicas. Você deve saber que na abóbada ali onde Michelangelo pintou na Capela Sistina, ele meio que representa toda a história do mundo e da criação até o Apocalipse por meio de algumas figuras. Jonas está contemplando relatos que vão desde a criação de todas as coisas até especificamente Noé, o grande dilúvio e o relato de Noé bêbado em sua tenda. Eu acho que existe uma coisa muito interessante que Michelangelo percebeu, de que Jonas é pintado na posição oposta de Noé. Jonas e Noé estão em oposição. Noé é o único justo em um tempo de pecado, enquanto Jonas é um profeta em rota de fuga, rodeado por homens ímpios que exercem misericórdia e buscam Jeová. Noé cria um lugar que protege os homens da violência das águas por meio da arca, enquanto Jonas cria violência nas águas quando foge de Deus naquele barco. Ele põe em risco todos que estão na sua arca. Noé salva animais, enquanto Jonas é salvo por um animal. Até o nome de Jonas evoca algo da experiência de Noé. O nome Jonas no hebraico significa literalmente pomba. Em Gênesis 8, Noé usa uma pomba para lhe revelar se as águas do dilúvio já haviam baixado ou não, e ele vai soltando essa pomba que vai e volta sempre por 3 vezes. A pomba obedece a Deus, no livro de Gênesis, no relato de Noé, enquanto Jonas aqui é uma pomba que foge daquilo para o qual Deus lhe preparou.
No caso, Jonas tem uma relação com o dilúvio também, porque Jonas afunda diante das águas. Mas ele não só afunda diante de águas físicas, Jonas afunda diante de um dilúvio moral. Jonas está em pecado, fugindo de Deus, e Deus o afoga. A arca também salva Jonas, mas a arca que lhe protege é o ventre de um grande animal marinho. Jonas, que deveria ter se afogado como todos os infiéis dos tempos de Noé, é resgatado pela força de um animal que é enviado pelo próprio Deus, o que lembra Deus enviando os animais a Noé no tempo do dilúvio. O mesmo Deus que foi soberano sobre os animais na destruição de toda a terra, quando o pecado se alastrou, é o mesmo Deus que é soberano sobre um animal marinho muito específico, preparado para poupar Jonas quando o pecado sucumbiu sobre ele, assim como as águas do mar o cobriam. No texto que nós lemos hoje, Jonas, esse anti-Noé, acaba salvo do seu dilúvio pessoal por um animal que lhe engole. O capítulo 1 do livro de Jonas nos mostra um Jonas em um barco, um Jonas que é constrangido por gentios que agem como ele deveria ter agido, buscando seus deuses em busca de um apaziguamento da tempestade, enquanto Jonas foge de Deus e prefere morrer a se arrepender. Em Jonas 2, nós encontramos o profeta constrangido por um animal que parece mais obediente a Deus do que ele próprio. É isso que nós lemos no texto de hoje, que preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Tenho 4 pontos sobre essa passagem para tratar com vocês essa noite. Primeiro, sobre obediência no fundo do mar. Primeiro, considere que um peixe obedece a Deus mais do que a Jonas. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Olha que coisa intrigante. Nós temos um homem de Deus, um profeta, que é descrito em 1 Reis como um profeta que profetiza a expansão do reino de Israel, um profeta que é tratado como um profeta verdadeiro diante do seu povo, fugindo. Jonas afunda no mar. A oração de Jonas diz que ele chegou a afundar tanto que ele teve a impressão de ter chegado ao fundo do mar, e só ali ele clama por socorro diante de uma morte certa. Eu imagino a experiência de Jonas lançado naquele mar. Estênio Márcios é um músico cristão presbiteriano que escreve uma canção chamada Passageiro Acidental, que narra a história de Jonas. Na canção ele fala como se Jonas estivesse orando, dizendo: Senhor meu Deus, em que estranha, larga e fluida sepultura vim parar. Jonas está diante de uma sepultura muito molhada, de uma sepultura escura, de uma sepultura que se coloca em volta dele, de forma desesperadora. Jonas não está dando um mergulho, Jonas está diante da sua morte inescapável. Jonas afunda, e o texto diz que Jonas ora. O Jonas, então, em oração, durante a sua oração, é resgatado por Deus na hora da morte. Jonas comprou uma passagem só de ida, mas Deus tinha um localizador e um itinerário para a volta daquele homem à vida. A sala VIP de Jonas era a barriga de um animal marinho. Deus escolhe salvar aquele homem, preparando um grande peixe. Literalmente no hebraico diz que Deus envia, que Deus escolhe, prepara aquele peixe que vai até Jonas para engoli-lo. A tempestade obedece a Deus no capítulo 1, um peixe segue a sua missão e obedece a Deus no capítulo 1 e no capítulo 2, e agora Jonas, o homem que desobedece a Deus e foge de Deus, é constrangido pela obediência da natureza. Mais à frente no livro, nós leremos que os ninivitas obedecem a Deus, que uma árvore obedece a Deus, que um verme obedece a Deus, mas Jonas ainda é um homem que desobedece e que foge. O peixe é um missionário melhor que Jonas. Foi Charles Spurgeon, famoso pregador batista, que disse que nem os peixes têm livre-arbítrio. E é a mais fina verdade de que nós vivemos em um mundo que está debaixo de um Deus soberano e poderoso. Um Deus que controla a existência,
que controla as tempestades, que controla os animais, que controla a natureza, um Deus que envia a chuva, um Deus que envia os alimentos, um Deus que envia o sol e a provisão, esse Deus que fala e o universo obedece, é o Deus que nós muitas vezes teimamos em desobedecer. O Deus que falou para o universo até onde ele deveria ir, o Deus que criou as galáxias, o Deus que disse aos mares, venha até aqui, e os mares obedeceram, o Deus que marcou a rota dos astros nos céus, e as estrelas, e a lua, e o sol obedecem os seus comandos, o Deus que marca as eras, e que marca os tempos, e todo o universo se dobra diante de sua palavra, é o Deus que diante de seus mandamentos, teimamos em dizer não. Não seguimos suas ordens morais, não seguimos seus mandamentos sobre os nossos corações, preferimos seguir a vida de acordo com os nossos próprios planos e desejos, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente porque queríamos arbitrar e definir o bem e o mal para nós. Deus é o Deus do universo. Salmo 148 diz que desde a terra louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. As baleias, os peixes, os monstros marinhos obedeciam o comando do Senhor, mas este homem, membro do povo de Israel, profeta que ouvia a voz de Deus, prefere a desobediência. Quantos de nós não somos Jonas? E quantos de nós só percebem que são Jonas quando se encontram no fundo do mar, encarando as presas de um grande animal marinho para devorá-lo? Deus muitas vezes nos constrange com circunstâncias que Ele controla, circunstâncias às vezes difíceis que Ele nos põe para nos lembrar de que Ele é verdadeiramente o nosso Senhor. O livro de Hebreus vai dizer que nós temos sorte quando Deus nos pune, porque Deus despreza os ímpios. É o que diz Romanos capítulo 1, Deus os deixa ir pelos seus caminhos, mas Deus repreende os filhos a quem Ele ama. Veja, se o filho de um visitante ou de um desconhecido começa a se comportar mal no restaurante, você não faz nada sobre aquilo, você no máximo se incomoda. Se você for uma pessoa um pouco menos agradável de conviver, você vai dizer alguma coisa pública para outra pessoa, mas você geralmente só julga internamente, condena internamente a criação que o pai deu para o filho, o que quer que seja, e você fica ali para você. Mas quando é o seu filho que se comporta mal, você entende que você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Você chama ele no canto, você conversa, você tem os seus métodos disciplinares. Veja, se nós não somos disciplinados por Deus em nossos pecados, se nós vivemos as nossas vidas em fuga e em desobediência, e a vida parece muito normal, talvez Deus esteja olhando para nós e dizendo que nós não somos o filho dele. Deus não tem que fazer nada sobre isso, porque Deus entrega os ímpios aos seus próprios desejos. Quando somos filhos, a nossa desobediência, a nossa fuga sem arrependimento, recebe castigo, recebe disciplina, recebe um Deus cuidando amorosamente de nós. É melhor quando Deus nos bate, é melhor quando Deus nos lança dentro do mar, é melhor quando Deus faz com que os animais nos engulam, porque isso é cuidado de Deus por nós. Deus usa as circunstâncias e move o mundo também para nos ensinar. Não pense então que a sua vida é mera consequência de suas escolhas naturais, ou que você vive a vida sofrendo os efeitos do cenário político, do cenário econômico, da criação que seus pais lhe deram. Veja, a sua vida é vivida também debaixo de uma soberania divina que cuida de cada detalhe da existência, também para te mostrar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus também acontece em tempestades. O cuidado de Deus também acontece no ventre de animais. Tempestades acontecem no tempo de Deus. As grandes feras nos engolem no tempo de Deus. E nem sempre isso representa ira. Um pai que disciplina o filho não está irado com o filho, pelo contrário. Um pai que disciplina o filho é aquele que o ama ao ponto de não deixá-lo ir pelo caminho da estultícia. Um Deus que ama o seu povo é um Deus que nos engole. Um Deus que ama o seu povo é um Deus que nos afoga. Um Deus que ama o seu povo é um Deus que não nos permite estarmos confortáveis em nossas fugas. Deus muda as circunstâncias, transforma a nossa vida, nos tira
elementos onde projetamos a nossa paz, justamente para que possamos voltar no caminho da obediência. É por isso que, sim, em primeiro lugar, nós temos uma obediência no fundo do mar. Isso é para gerar salvação no fundo do mar. Em segundo lugar, considere que Deus usa um peixe para vencer Jonas, mas também para salvá-lo. O texto diz que esse texto foi para que tragasse a Jonas. Jonas está fugindo de Deus, mas Deus sempre vence a corrida. Jonas tentou fugir, Deus o chama para ir a Nínive, seria cerca de 400 quilômetros de viagem. Ele prefere descer para Jope e então pegar um navio para Tarsis, que seriam 4.000 quilômetros de viagem. Seria uma viagem longa, difícil, demorada. Jonas quer fugir. E Jonas foi longe demais. Não conseguiu ir tão longe geograficamente, mas Jonas foi longe no seu coração. Em uma de suas obras mais famosas, chamada O Velho e o Mar, o famoso escritor Ernest Hemingway fala da história de um pescador já muito idoso, que estava há 85 dias sem pegar um único peixe sequer. É um livro que vale a pena ser lido, então não vou estragar o final para você. Só que nessa jornada em busca de um peixe grande que aparece, esse velho vai seguindo e seguindo o peixe, indo para cada vez mais longe, e na sua jornada ele passa por muitas lutas, e ele acaba achando que morreria nessa luta para alcançar aquele peixe. Em determinado momento, ele entende que seria o seu fim. Ele ia morrer tentando pescar alguma coisa. E ele fala consigo mesmo: eu nunca tinha sido derrotado, e eu não sabia como era fácil. E o que foi que me venceu? A conclusão dele é: nada, eu só fui longe demais. Quantas vezes na vida, nós, às vezes acostumados a nunca sermos derrotados, a sempre acharmos um jeitinho para viver como queremos, às vezes a gente se encontra no cenário de que foi longe demais. Agora não tem mais retorno, agora não dá mais para fingir que está tudo bem, e a gente acaba derrotado por Deus. Jonas foi muito longe no seu coração, foi muito longe na sua desobediência, ele foi longe demais em tentar se esconder do Senhor, e lá Deus o derrota por meio de um peixe. Querido, você pode lutar à vontade contra Deus, Deus sempre vence no final. Você pode tentar fugir do Senhor, Deus sempre tem um meio para lhe engolir. E ser engolido por Deus é amor de Deus. Ser engolido é uma doce provocação do Senhor a Jonas. Jonas é quem traz a solução para aqueles marinheiros no barco para resolver a tempestade: me lancem na água, me matem e vocês estarão livres. Jonas preferiu escolher o caminho da morte do que o caminho da obediência. Jonas preferia morrer a se arrepender. E quando é lançado no mar, Deus diz para Jonas: Jonas, você só vai morrer quando eu deixar. Você acha que morrer vai fazer você fugir de mim, Jonas? Jonas não tinha controle sequer sobre a própria morte, porque Deus era soberano sobre ele. Jonas foi engolido por um peixe. Jonas foi salvo por Deus. Muitos tentam achar explicações científicas e apologéticas para esse fato, um homem ser engolido por um grande animal marinho, isso é possível ou não? Nós não sabemos que animal é esse. Geralmente usa-se a linguagem da baleia, mas literalmente no hebraico se diz um grande peixe, pode ser qualquer tipo de animal marinho. O maior animal marinho que nós conhecemos é a chamada baleia cachalote. Os machos têm em média 16 metros de comprimento, podem chegar a mais de 20 metros, e em tese é fisicamente possível que um cachalote engula um humano inteiro. Eles conseguem, por exemplo, engolir lulas gigantes inteiras, muito maiores que um ser humano. No entanto, sobreviver a ser engolido por um peixe como esse, isso já é impossível. Se você é engolido por um cachalote, você seria mastigado. Se não fosse, você seria esmagado dentro do estômago. Se não fosse, você seria certamente sufocado no estômago desse grande peixe. O que significa que nós temos aqui claramente uma ação miraculosa do Senhor. Você não tem que achar explicações científicas para o que acontece aqui, porque o que acontece é um milagre. O grande milagre não é Jonas ser engolido por um grande peixe, o grande milagre é Jonas não ter sido morto quase que imediatamente nisso. Então imagine a cena: Jonas está morrendo afogado, ele diz que algas se enrolavam na sua cabeça, e então vem um enorme ser marinho pronto para o engolir. Já não basta ele estar afogando,
Talvez ele sinta algo diferente, ele abre os olhos e ele vê a bocarra diante de si. Ele deve imaginar que Deus o estava dando uma morte pior e mais dolorosa. Não basta eu estar no fundo dos mares, ainda serei despedaçado aqui. Mas aquele animal marinho não era a morte de Jonas, era a salvação de Jonas. Aquele animal era a arca de Noé, que Deus lhe envia para lhe salvar. Ser engolido por um peixe foi um ato de amor da parte de Deus. A verdade é que nós não sabemos como Deus pode estar nos amando por meio dos monstros que nos engolem, porque Deus nos salva dos modos mais improváveis. Quantos de nós não fomos salvos em momentos que pareciam nossa destruição? Quantos de nós não encontramos salvação na falência? Quantos de nós não achamos salvação depois de um divórcio? Quantos de nós não achamos salvação na doença ou no luto? Quantos de nós não achamos salvação no pior momento de nossa vida, onde parecia que os animais iriam nos engolir, que as águas iam nos afogar, mas na verdade Deus estava tirando o nosso chão justamente para que nos apegássemos e nos agarrássemos nele? Olhe para a sua história, olhe para a história das pessoas que você ama, olhe para as histórias ao longo da grande saga desse épico que é a vida da igreja, por meio das eras, de um Deus que nos engole de novo e de novo, justamente para nos salvar de um modo que o mundo nunca entenderá. Uma igreja que cresce por meio da perseguição, uma igreja que alcança os perdidos em meio à pobreza, uma igreja que se purifica, mesmo diante de cada vez mais deturpação da fé. Queridos, Adão nos trouxe um mundo de pecado, merecíamos o afogamento e o despedaçamento, mas há um segundo Adão que veio justamente para nos entregar graça da parte de Deus. Dentro do estômago de um peixe, Jonas talvez pudesse ouvir as batidas do coração da baleia, mas quando somos tragados por Deus, nós podemos sentir o coração de Cristo ao nosso lado, em amor e em misericórdia. Nada melhor do que sermos engolidos por Deus, meus irmãos. No meio do sofrimento e da dor, podemos ver pela fé um Deus que cuida de nós. No meio da dificuldade e do afogamento da vida, podemos sentir um Deus que continua nos amando e exercendo graça e misericórdia, mesmo no meio da provação. Essa não é a fé que é manifesta em nós por meio de Romanos capítulo 8? Quando diz que é em todas essas coisas que somos mais do que vencedores. É na morte, no sofrimento, na fome, na nudez, na espada, é na profundidade e nas alturas, é diante de principados e potestades, é quando tudo parece ir mal que nós somos mais do que vencedores, porque o mal é incapaz de nos separar do grande amor com o qual Ele nos amou, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra o povo escolhido de Deus? É Ele quem nos justifica. Ele entregou o seu Filho, como não nos dará junto com Ele todas as outras coisas? Todas as bênçãos espirituais já estão dadas a nós em Cristo Jesus, a salvação já é garantida, a fé já é confirmada, nós já temos tudo. Quando a vida tenta nos derrubar, nós sabemos que Deus está usando cada monstro marinho para efetuar e efetivar em nós de forma cada vez mais plena a salvação que há em Cristo Jesus. Jonas percebeu que o oceano era uma gota comparado com o mar da graça que o rodeava tão abundantemente. Eu lembro de uma canção chamada Madalena, de Elis Regina. Ela canta: Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Às vezes choramos e as nossas lágrimas fazem com que os oceanos pareçam gotas, de tanto que nos debulhamos diante dos sofrimentos. Mas Jonas percebeu que o oceano inteiro era uma gota comparado com o mar da graça e da salvação que estava com ele. O verdadeiro milagre não aconteceu no ventre daquele peixe. O verdadeiro milagre aconteceu no coração daquele pecador que tentava fugir do Senhor. Deus realiza muitos milagres em nossa vida. E às vezes os milagres não estão nas circunstâncias. O milagre está no modo como Ele faz com que vejamos, mesmo em qualquer circunstância, aquele que está acima do céu e da terra. Existe salvação no fundo do mar, justamente porque existe Cristo no fundo do mar. Esse é o nosso terceiro ponto. Considere como Jonas, naquele grande peixe, é um sinal da obra salvadora e redentora de Cristo Jesus. O texto diz: e esteve Jonas
3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Veja, se você leu Pinóquio, ou assistiu um filme de Pinóquio, você sabe que Pinóquio ele é engolido por um grande peixe-cão, e ele encontra Gepeto dentro do peixe, o seu criador. Gepeto está sentado numa cadeira com uma escrivaninha, e ele está andando ali dentro do peixe. Ignore esta ideia. Jonas não foi engolido em uma sala, em um grande cômodo. Jonas está esmagado, provavelmente sem conseguir se mover, provavelmente sem conseguir levantar seus braços, sem conseguir fazer nada, talvez sem conseguir mexer a cabeça, em uma escuridão terrível. Se ele foi engolido por um peixe cachalote de verdade, ele está dentro do terceiro mamífero mergulhador mais profundo do mundo, um ser que afunda a mais de 2.250 metros abaixo da superfície. Ele não ser asfixiado e esmagado era um milagre divino. E ele passa 3 dias dentro deste caixão submerso e volta à superfície pela graça de Deus. Temos aqui o sinal de Jonas. Se você não conhece essa linguagem, é uma expressão que Jesus usa, falando de Jonas como um tipo, uma figura daquilo que ele era. Em Mateus 12, os homens chegam para Jesus pedindo que ele trouxesse um milagre para provar que ele era realmente o Messias. Esse não é um pedido absurdo, o Messias viria com poder e grande glória. Essas eram as mensagens do Antigo Testamento. Não era estranho que o povo judeu pedisse da parte de Jesus um milagre que comprovasse que ele era de fato o Messias. É um pedido altamente natural, justo, se não fosse Mateus 12. Porque Jesus já havia ressuscitado o morto, expulsado o demônio, dado vista a cego, levantado aleijado. Jesus já tinha feito muitos milagres. Mas cinicamente chegavam a ele e pediam: faça aí um milagre para provar que você é realmente o Filho de Deus. Jesus diz que aquela geração era perversa e adúltera. O problema deles não era falta de milagre, não era falta de sinais, é porque eles negariam, mesmo com os milagres sendo esfregados na cara deles, porque eles eram maus, eram adúlteros, negariam de qualquer forma o Messias. Então ele diz que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele vai dizer: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas, então, representa aquilo que Jesus seria quando viesse em seu ministério de forma plena. Você talvez pense, assim como o povo que estava ouvindo Jesus pregar: puxa, se eu visse um milagre tão grande quanto o milagre de Jonas, eu creria. Um profeta ser engolido por um peixe, 3 dias dentro do mar, voltando à vida? Não, se um dia eu visse isso, certamente eu creria. Aí eu não ficaria mais vindo para a igreja só de vez em quando, aí eu não ficaria mais vindo para a igreja, mas brigando com os meus pais, dizendo que eu não creio mais e venho obrigado e à força. Não, aí realmente eu teria fé. Sabe o que é que Cristo está dizendo? Que a partir do momento que nós temos os relatos de sua morte e ressurreição, nós temos um sinal muito mais poderoso do que o que aconteceu com Jonas. O testemunho que temos, o milagre que temos é muito maior do que qualquer coisa que tenha acontecido com Jonas. O texto vai dizer ainda em Mateus 12 que os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles, os ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Você acha a história de Jonas intrigante? Querido, você tem a história de Jesus. Você acha que o milagre de Jonas é um milagre poderoso? Veja, o que é um profeta dentro de uma baleia? Nós temos o próprio Filho de Deus no coração da terra. Aquilo representa uma fagulha do que se manifesta a nós em Cristo. Isso deve aquecer o nosso coração, porque Jonas desejava ver o seu Redentor. Em todo o Antigo Testamento, os homens encontraram fagulhas, aquilo que se manifestaria de forma plena em Cristo, que está à nossa disposição hoje, na obra perfeita do Calvário. O sinal de Jonas foi por nós, 3 dias e 3 noites, não no ventre do peixe, mas morto, então ressuscita para nossa salvação. Jonas passa esse tempo no fundo do mar, como um pequeno prenúncio do Cristo que nos convidaria a participar com Ele de sua morte e ressurreição. Ele faz isso por meio de nos engolir e nos afogar. Quando estamos nos sentindo engolidos, então, devemos ter a postura de olhar para onde? Para Jonas? Não, para Cristo.
quando nos sentimos engolidos, Jonas é um exemplo. Jonas é um exemplo, mas Cristo é a obra suficiente por nós. É olhando para Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e Redentor que nós encontramos força para enfrentar os momentos de afogamento. Por isso, em último lugar, nós temos uma atitude a tomar diante de uma obra tão profunda em Cristo Jesus. Se Jonas prenuncia uma mensagem maior, que é a obra perfeita do Messias, qual é a nossa atitude então? É a atitude da oração no fundo do mar. Em quarto lugar e último, considere como o grande peixe se tornou um lugar improvável de oração e arrependimento. O texto diz: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Em seu comentário sobre o livro de Jonas, o brasileiro Renato do Vale conta uma história ele faz uma jornada muito sagaz. Ele diz que Jonas não orou quando desceu a Jope, não orou quando comprou a passagem para fugir para Tarsis, não orou quando a tempestade açoitou o navio no mar Mediterrâneo, não orou quando os marinheiros pagãos oravam, não orou quando foi atirado do mar, mas ao ser engolido, tragado pelo grande peixe das profundezas do abismo, sentiu a necessidade de orar. Queridos, como é difícil orar quando estamos fugindo de Deus? É mais fácil orar quando Deus interrompe as nossas fugas. Lembre que o capitão do navio, quando encontra Jonas dormindo no fundo, no meio da tempestade, exorta Jonas: ore, clame a Deus, Ele pode ter misericórdia de nós. Ore a Deus. E Jonas não obedece. Jonas só foi obedecer à ordem do capitão quando foi engolido, quando se viu no fundo do mar. Oh, queridos, como seriam mais fáceis as nossas vidas se nós orássemos mais durante as nossas fugas. Se durante os momentos em que o pecado nos assola, nós nos colocássemos de joelhos. Se quando somos convidados ao mal, ao invés de assentir ou de calar a voz da consciência, nós lembrássemos dos textos bíblicos que aprendemos na igreja, as verdades que ouvimos na palavra, então nos colocássemos diante do nosso Senhor, mas nós fugimos. Quando pecamos, temos vergonha de orar, temos vergonha de nos aproximar de Deus em contrição. Quando somos convidados ao pecado, a última coisa que tentamos é falar com Deus. Queremos calar a voz da consciência, calar a voz do Espírito. Nossa vida seria muito mais forte se entendêssemos que Deus recebe orações em lugares improváveis. Fui ministrado uma vez por um pastor que contou seu testemunho de como foi salvo lendo o Novo Testamento que estava na escrivaninha do motel onde ele traía sua esposa. Então, abriu a gaveta por curiosidade, havia um Novo Testamento, estava lendo aquilo e foi constrangido pelo seu próprio pecado. Então creu em Cristo Jesus e se converteu. Quantos de nós não fomos salvos porque nos dobramos diante de Deus em momentos altamente improváveis de nossa vida? Quando Deus manifesta graça e misericórdia em lugares de pecado muitas vezes. Jonas está fugindo da presença de Deus, e Jonas poderia ter orado em Jerusalém, poderia ter orado em Gat-Hefer, de onde ele sai, poderia ter orado em Jope, poderia ter orado quando Deus traz a tempestade, mas ele só se dobra diante do Senhor quando ele sequer podia se dobrar fisicamente, dentro daquele peixe. Quantos de nós nos ausentamos da vida de Deus, nos ausentamos da vida da fé, damos desculpas para fugir do Senhor? Vou contar uma experiência que talvez os pastores dessa igreja possam confirmar, mas eu tenho a igreja mais certa do mundo. Sabiam disso? A Manaíma Igreja é a igreja mais certa do mundo, porque eu nunca tive um membro errado. Então, quando eu chamo o cara para resolver um conflito, ele: não, pastor, foi o fulano, o ciclano fez isso, eu não, eu fiz assim, na verdade fulano é que me interpretou mal. Aí eu vou no outro: não, pastor, eu não, eu agi assado, assim, e parece que ninguém nunca está errado, está todo mundo certo. Eu digo: meu Deus, essa igreja só tem os homens mais santos do mundo. Nada é melhor para o pastor quando a gente chama alguém e a postura é: pastor, eu fui covarde, eu fui pecador, eu fui egoísta. Eu lembro de uma vez que um casal me convidou, e geralmente aconselhamento de casais é muito difícil, existe muita acusação, é muito comum isso. E aí um dia eu fui chamado no domingo à tarde: pastor, você pode vir aqui, a gente está com um problema. Sentei com o casal, e aí a esposa começou a relatar algumas coisas, e eu lembro disso como se estivesse sentado agora. Ela falou: não, pastor, e por isso o cicrano está sendo um pouco grosso comigo às vezes. E ele: não, eu já imaginei, lá vem o homem se defender. Não, pastor, um pouco grosso não, eu estou sendo muito grosso. E não é de agora não, faz muito tempo.
eu estou sendo um marido horrível, e eu realmente preciso de ajuda. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Estou vendo um milagre, né? Ressuscitou um morto na minha frente. Isso é raro, também na minha experiência, isso é raro. A mulher diminuiu o pecado do marido, e o marido aumentou o próprio pecado. Normalmente é o contrário, né? A acusação é mais violenta, a confissão é um pouco mais comedida. Como nossa vida com Deus não seria mais fácil se a nossa postura fosse essa? A de orarmos antes de chegarmos no fundo do mar, a de procurarmos o Senhor antes da desgraça tomar conta de nossa vida. Se procurássemos ajuda em Deus antes da destruição do casamento, mas nós só procuramos aconselhamento quando as roupas já estão na mala. Nós só procuramos o Senhor não quando o coração começa a desejar, mas quando já estamos com a mão entregue ao ato do pecado. Se procurássemos a Deus antes de sermos engolidos, escaparíamos muitas vezes das bocas dos peixes, mas só procuramos o Senhor na última hora, quando Deus nos interrompe violentamente. Oh, que paz perdemos sempre! Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É o hino que cantamos lá em nossa igreja. Queridos, nossa vida seria muito diferente se nós não precisássemos chegar às aflições da disciplina para finalmente orar. Mas precisamos orar nas aflições da disciplina. Às vezes nem aí nós oramos. Às vezes nem dentro do peixe nós baixamos a cabeça para Deus. Jonas ora no fundo do mar. Jonas ora na barriga de um grande peixe. Há ali um lugar bem inapropriado, mas um lugar correto para falarmos com Deus. Muitas pessoas me dizem, pastor, é tão difícil colocar oração na minha rotina, os filhos não me deixam orar. Jonas orou no ventre de um peixe. Nós carregamos um altar conosco, carregamos um altar em nossos corações por meio da obra de Cristo. Nós podemos orar não só em qualquer lugar geográfico, nós podemos orar em qualquer circunstância que Deus nos ponha. Orar em qualquer ambiente geográfico é fácil, você ora no ônibus, você ora num carro. Deus também anda de ônibus, o ônibus também pode ser um lugar de oração quando você se coloca diante dele. Mas Deus também recebe sua oração no meio do arrependimento instantâneo do pecado recém-cometido. Deus também recebe sua oração no momento em que você é constrangido a olhar no espelho e sentir repulsa. Deus recebe a oração de quando teu coração está conduído pelo mal que você tem praticado. Jonas ora em um lugar pouco apropriado e recebe uma resposta. Podemos transformar qualquer lugar em um santuário, podemos transformar qualquer circunstância em um altar. Deus ouviu o arrependimento de Jonas, mesmo no mais profundo dos mares. É o mesmo Deus que ouve o seu arrependimento, não importa quão fundo você esteja se afogando nessa vida. Ainda há salvação para você, ainda há um resgate para a sua fé. Você sente que não consegue mais respirar com as algas em volta do teu pescoço, porque a tua fé tem se esvaído. Deus ainda ouve a sua oração, mesmo no fundo do mar. O texto adiciona um pequeno detalhe tão interessante, quando fala que Jonas orou ao seu Deus. Isso é dito explicitamente no hebraico, onde Jonas olha para Jeová aqui pela primeira vez como seu Deus. Foi no sofrimento que Jonas interpreta Deus como seu. Às vezes é isso que Deus faz conosco. É no meio da dor, é no meio do sofrimento que nós crescemos espiritualmente e nos aproximamos dele. Para o ímpio, sofrer é como uma infecção que mata, mas para o crente, sofrer é como uma vacina que às vezes te derruba, mas que te torna mais forte. Jonas não é lançado no mar simplesmente, Jonas é lançado nos braços de Deus. Deus estava quebrando Jonas, Deus estava derrubando o orgulho de Jonas, para que Jonas cresça de fato no Senhor, porque é diante da morte que Deus traz alguns de nós para a vida. Você deve lembrar da música Maravilhosa Graça, Amazing Grace, escrita por John Newton. Você talvez não conheça a história de John Newton, famoso pastor. Ele era um traficante de escravos, ele trabalhava traficando escravos, e foi em uma terrível tempestade em um navio negreiro que ele se arrependeu de seus pecados, se arrependeu de traficar escravos, abandonou aquela vida e se dedicou a Cristo Jesus, diante da possibilidade da morte. John Newton foi o pastor de um homem chamado William Wilberforce, que foi o homem que acabou com o tráfico negreiro na Europa. Amazing Grace é um hino cuja melodia lembra os cânticos espirituais de negros vindos da África.
É uma melodia que foi feita para representar justamente a transformação no coração daquele homem. Que transformações poderosas Deus pode fazer em nós quando estamos diante de uma morte que revela o poder do nosso pecado. Há um luto que é instrumento de Deus para nos gerar vida. Mas me permita concluir. Não sei se você conhece, mas existe um texto chamado A Terceira Margem do Rio. Esse texto é o conto mais famoso de Guimarães Rosa, publicado em 1962. A curta história deve ter 3 páginas. É uma metáfora que é interpretada de formas muito diferentes por cada leitor, é um texto totalmente alegórico. No texto, o filho narra sobre o seu pai, que decide construir uma canoa e então passar a viver dentro da canoa no meio de um imenso rio. A história é meio difícil de entender. O pai está no rio, de vez em quando vai alguém lá, mostra um bebê que nasceu, deixa uma comida, mas no meio do rio o pai não respondia, nunca. Até que, enfim, depois de muitos anos, o filho vai até a margem do rio e pede para trocar de lugar com o pai. E o pai finalmente responde. Faz um aceno de longe, começa a remar para ir buscar o filho. E é então que o filho tem medo e se assusta. Ele corre, porque não quer ir para onde o pai está. E é só aí que o conto começa a fazer algum sentido. Porque você entende, pelo menos é como eu entendo, que o pai estava morto e que aquilo era uma grande metáfora para a morte. Qual é a terceira margem do rio ali? Um rio tem 2 lados. Tem um lado onde a água toca a terra, um outro lado onde a água toca a terra, mas a gente esquece que um rio tem uma terceira margem, que é o fundo. Aquele pai da história provavelmente se afogou naquele rio. A terceira margem do rio era a morte, era o afogamento debaixo d'água. A gente segue a vida esperando passar de uma margem para outra do rio. Nós estamos sempre metidos em nossas tarefas e compromissos. Nós temos circunstâncias, temos problemas, queremos sempre ultrapassá-los, vencê-los, resolver, chegar do outro lado. Mas às vezes, o plano do Senhor é nos fazer encostar em uma terceira margem, onde a gente tem certeza que não tem mais volta, que ali é o fim. Foi na terceira margem do rio que Jonas encontrou a Deus. Sim, em Jonas, o mar tem uma terceira margem, mas Deus resgata Jonas dessa margem, porque o rio da vida nos dá muitas margens. Há muitos momentos onde nós nos encontramos afogados e em todos eles Deus está lá. E é apenas ali, quando perdemos todas as esperanças, é que nós podemos encontrar a verdadeira salvação. E é aí que há um altar à nossa disposição na terceira margem deste rio. Ao final de O Peregrino, de John Bunyan, você só consegue chegar no destino da jornada quando você atravessa um rio, que é justamente o rio da morte. Todos nós enfrentaremos nessa vida momentos que parecem o fim de tudo, seja fisicamente, na doença, seja emocionalmente, em doenças psicológicas terríveis, seja nas circunstâncias do casamento ou da vida profissional. É aí que a gente faz do drama a nossa hora de recomeçar. Como diz outra canção brasileira, ande aonde a onda te levar. Se naufragou, faça desse drama a sua hora. Faça disso a hora de recomeçar, para conviver com a dor, para a dor também saber passar. São duas realidades com as quais precisamos viver. Se estamos vivendo o drama da vida, devemos aprender a conviver com a dor, porque talvez a gente permaneça em tempestades frequentes e constantes, e talvez o plano de Deus é que a dor não passe, mas que nós permaneçamos fiéis no meio da dor, ou para a dor saber passar, e então a gente sair da tempestade e encontrar a terra firme para a glória de Deus. Mas é na circunstância difícil da vida que a gente encontra a hora de recomeçar com a nossa fé, com a nossa vida com Deus, encontrando nas tempestades e nos afogamentos a obra perfeita daquele que venceu a morte para nos entregar a vida e vida em abundância.